Fico com uma boa imagem daquilo que é o esforço dos profissionais. Fico com uma imagem muito má daquilo que são as instalações. Há um ou outro aspecto em que as instalações estão aceitáveis. Este espaço, enfim, vai ficar bem, como é visível, com as imagens que podem mostrar. Agora, devo confessar que visitei alguns serviços que me fazem lembrar aquelas reportagens que nós muitas vezes vemos dos países subdesenvolvidos, dos países do terceiro mundo, que não diferem muito de alguns corredores que eu vi aqui. E, portanto, é evidente que um hospital da dimensão do Hospital de Vila Nova de Gaia, que é um dos grandes hospitais do país, um dos maiores concelhos do país, não consegue funcionar bem com este tipo de instalações. Isso é absolutamente impossível. É só com um milagre é que se conseguia e os milagres não se conseguem. Portanto, não há duas dúvidas que há aqui uma grande carência de investimento para que os doentes tenham um nível de serviço minimamente aceitável. E realmente é verdade que trabalhar nestas condições, os profissionais que trabalham nestas condições merecem naturalmente um elogio público, porque é muito desagradável trabalhar da forma como eu vi alguns terem de trabalhar. Não é? Estamos a falar de que serviços, nomeadamente o serviço de urgência também? A urgência também se lá for a urgência verá que não é nada de positivo. A cirurgia dos homens, enfim, diversos serviços que outros não estão todos mal, atenção, não vamos exagerar, alguns estão razoáveis, outros estão bem, mas alguns estão particularmente muito maus. E, portanto, nós temos de ter uma gestão do orçamento do Estado cada vez mais eficiente, porque é notório que na saúde há muito investimento que é preciso ser feito. Agora, não é só o investimento. Nós, se fizermos um melhor planeamento, se nós fizermos uma melhor gestão, se nós tivermos mais racionalidade naquilo que é o orçamento que neste momento está disponível para a saúde, nós conseguimos fazer bastante mais com o mesmo dinheiro, até mais com menos. Agora, isso carece efetivamente de gestão, carece de planeamento, que realmente no quadro da saúde é um elemento que eu tenho notado nas visitas que tenho feito. Para lá disso, é a questão do investimento. Aí é mais complicado, ou seja, aí é preciso mesmo, ou há verbas ou não há verbas, ou a economia portuguesa cresce e nós somos um país mais rico, ou não podemos prestar aqueles serviços que gostaríamos de prestar. Portanto, temos esse desafio da competitividade e de pôr a economia a crescer, mas depois também temos o desafio de aplicar a despesa pública da forma mais racional possível. E é isso que, efetivamente, ao longo dos anos não tem acontecido e isso tem degradado, isso é notório. Já dedicou uma semana à saúde, vai continuar a fazê-lo? Esta visita faz parte... Sim, eu dediquei uma semana à saúde. Agora, não dedicarei uma semana completa à saúde, mas faltam-me fazer algumas visitas. Faltava-me fazer esta e faltam-me fazer algumas visitas ao interior, portanto, de uma forma não contínua, mas vou continuar a ver algumas unidades hospitalares ou até nos centros de saúde, designadamente, como digo, no interior do país, que ainda não vi. E, portanto, não tudo seguido, mas admito que penso que eu não tenho a agenda de cor, mas ainda esta semana irei a mais no interior. Relativamente a este hospital, nós vemos aqui uma ala nova, mas que ainda não está praticamente em uso. Não se vê movimento nos corredores. O que é que está a faltar? Pois, faltam algumas coisas. Na sua frase há uma palavra a mais que é o praticamente. Não está em uso. Não é? Isto aqui, tanto quanto me foi explicado, tem problemas teve problemas de ordem burocrática ou administrativa, o que é muito normal também na administração pública portuguesa, com concursos anulados, com concursos mal feitos, depois com deficiência também de verbas, mas pronto, aquilo que nos explicaram é que estão a procurar acelerar a conclusão desta obra, que pelos vistos tem três fases, e esta é apenas a primeira fase, ainda falta a segunda e a terceira, e para a segunda e para a terceira precisa naturalmente haver verba. E ainda não está garantida essa verba? Aquilo que me explicam é que sim, está garantida para a segunda fase e que só não foi feito ainda por causa dos tais problemas burocráticos e administrativos. Veremos. Agora que efetivamente isso é chocante, aquilo que eu vi de alguns serviços, é verdade. Relativamente a outros assuntos, gostava de lhe perguntar, em relação a este relatório de Pedrógão, continua a dar que falar, desta vez algumas omissões, alterações, escondido, enfim, merece-lhe algum comentário todas estas novas informações? Quer dizer, não pode alterar ou não altera muito as conclusões que todos nós já tiramos relativamente aos incêndios do verão passado. Há responsabilidades fortes das áreas tuteladas pelo Governo relativamente àquilo que aconteceu nos incêndios. Nós todos sabemos isso, agora só soubemos mais uma parcela da soma, ou seja, havia um relatório que ainda identificava mais deficiências e que inclusive esconde deficiências na medida em que, tendo desaparecido documentos, não se consegue sequer avaliar as deficiências todas. Portanto, isto só vem confirmar
a necessidade do Governo estar muito atento e muito atuante relativamente àquilo que vai ser o próximo verão, para que nós, Portugal não volte a ter semelhante descalabro, não é? Semelhante caos, como aconteceu em junho e como aconteceu em outubro. Neste momento, qualquer notícia desse género só vem, enfim, adicionar, confirmar aquilo que foram as responsabilidades que existiram, particularmente graves, na minha opinião, a segunda, a de outubro, porque já havia a experiência da primeira, e, portanto, isso um pouco mais complicado. Também à margem desta visita, comentário lhe merece a exigência da CGTP para o aumento do salário mínimo? A exigência do salário mínimo é uma exigência, digamos assim, que do ponto de vista social nenhum português deixa de defender, porque o salário mínimo é muito baixo, não é? Portanto, ninguém consegue viver com menos de 600 euros por mês, todos nós sabemos isso. Agora, nós temos de equilibrar aquilo que é a competitividade da economia portuguesa com a subida do salário mínimo, porque há muitos setores que, se o salário mínimo subir muito, como nós sabemos, deixam de ser competitivos, porque ainda competem pelo valor da mão de obra barata, e então aí ainda é pior, porque as empresas terão de fechar e terão de ir à falência. Mas irão à falência. Em concertação social, eu julgo que todos, quer do lado sindical, quer do lado das entidades patronais, deviam todos fazer um esforço no sentido de haver, todos os anos, uma atualização superior até à inflação relativamente ao salário mínimo. Isso parece-me desejável. Temos é de ter cuidado, não fazer demagogia, porque a demagogia é pedir o mais possível. Pois, está bem, mas o mais possível pode ser contrário aos próprios trabalhadores. Portanto, eu sou sempre um defensor do aumento do salário mínimo, é das coisas que me choca do ponto de vista social, os salários muito baixos que existem em Portugal. Tive a oportunidade, aliás, de dizer recentemente no jantar do 1º de maio que ser trabalhador em Portugal não é garantia de se ter saído da pobreza, porque realmente há muitas pessoas com salário muito baixo e que não dá garantias de sair da pobreza, e o país tem de se desenvolver para que as coisas não sejam assim. O aumento do salário mínimo, como digo, entendo que deveriam todos fazer um esforço, quer as entidades patronais, quer sindicais, para chegar a um valor equilibrado que permita, paulatinamente, irmos subindo esse salário. Mas o que é um valor equilibrado? O valor equilibrado carece de olhar para os setores da economia mais mão de obra dependentes e mais dependentes do salário mínimo e ver qual é a folga que existe, sendo que também não podemos ser passivos e dizer assim, bom, a folga é curta, logo não damos nada, porque isso acomoda também as empresas a serem competitivas pelo lado dos salários baixos. E nós temos também de puxar para aquelas empresas que só são competitivas pelos salários baixos para serem competitivas por um maior valor acrescentado e por mais incorporação de tecnologia nos produtos. Portanto, é este equilíbrio que se tem de fazer. E vamos lá ver. Mesmo depois de qualquer estudo que se possa fazer, nunca ninguém lhe vai dar um valor ao euro ou ao cêntimo, porque esse valor não é assim um valor tecnicamente apurável. Agora, sim, isso seguramente. O Partido Comunista dizia algumas vezes, e aliás Jerónimo de Sousa também tinha dito isso há alguns dias, que em certos temas o PSD estava mais perto do PS. Este é um caso desses, o salário mínimo, esse discurso mais conservador, ao contrário do que pede o PC e o Bloco pedem um aumento mais significativo. Esta é uma matéria em que o Governo e o PS estarão mais próximos nesse ponto? Eu não sei se o PSD está mais próximo do Governo ou menos próximo do Governo. O PSD está no lugar onde sempre esteve ao longo da sua história. Não estamos do lado dos partidos lá à esquerda em que fazem um discurso muito simples. Já viu? Eu também posso chegar aqui e dizer que é inadmissível, uma pessoa não consegue viver com 600 ou com 580 ou 590 euros por mês, portanto devia ser 750 ou devia ser 800. Isto é um discurso fácil, este discurso é irresponsável, porque isso era exatamente contra os trabalhadores. Nós queremos estar do lado dos trabalhadores. Portanto, nós temos de estar sempre do lado do equilíbrio entre aquilo que são as empresas e aquilo que são os trabalhadores. Nós queremos que as empresas progridam e para as empresas progredindo, os trabalhadores também podem ter melhores salários, como é evidente. Portanto, temos de fazer esse equilíbrio. Agora, temos todos de reconhecer, eu acho que isso, quer as entidades patronais, quer os sindicatos, todos reconhecemos, é indiscutível que o salário mínimo em Portugal é muito baixo. E todos temos de fazer um esforço para conseguir subir o salário mínimo. A que ritmo? Ao ritmo que a nossa competitividade permitir, porque se for uma overdose, se me permite o termo, é pior a emenda que o soneto, como diz o nosso povo, e portanto geraria desemprego e geraria problemas sociais. Portanto, é dentro deste equilíbrio, sentido da responsabilidade. Queremos aumentar o salário mínimo na medida em que for possível às empresas. Também relativamente a outras questões de Manuel Pinho, está de acordo que seja ouvido primeiro pelo Ministério Público e só depois pela Comissão de Inquérito? Eu sobre a questão do ex-ministro Manuel Pinho,
fiz as afirmações que fiz, não vou agora estar todos os dias a alimentar. Já entrou o requerimento do grupo parlamentar do PSD, será apreciado na Comissão de Economia, nessa altura. Propõe agora uma comissão mais abrangente, de 2003 até 2014. Abrange alguns governos PSD. O que é que pensa disso? Por aí não tem problema nenhum. Não é esse o problema que eu tenho. O que eu tive a oportunidade de dizer é que o que eu não quero é entrar nas tais competições, na competição mediática. Ou seja, eu propus que o ministro Manuel Pinho, o ex-ministro Manuel Pinho, fosse ouvido para dar explicações relativamente àquilo que são as suspeitas que foram noticiadas sobre ele. De imediato vem outro, quer fazer mais, já quer comissão de inquérito, agora devem estar outros partidos a pensar que mais podem pedir para tentar ganhar a competição mediática. Eu não entro em competição mediática, eu quero é que o ministro Manuel Pinho, o ex-ministro Manuel Pinho, se explique. Depois, se ele se explicar, nós veremos aquilo que é mais adequado em função daquilo que possa ser a explicação dele. Imagine que ele desmente tudo. Imagine que ele tem provas que é mentira. Ele tem a presunção de inocência. Portanto, as coisas assim, com ele em silêncio, não é sustentável. Do ponto de vista político, não é sustentável. Do ponto de vista judicial, é outra coisa. Não é sustentável. Agora, ele falando, e espero que fale, se não falar é diferente. Ele falando, nós podemos avaliar. Eu acho que as coisas devem ser feitas assim com sentido de responsabilidade e não devem ser feitas para tentar ganhar a comunicação mediática. Sinceramente, acho que... A comissão às rendas energéticas justifica-se? Nesse caso concreto pode-se justificar. Mas é uma coisa muito mais larga, que não tem exatamente a ver apenas com aquela questão. Isso é uma coisa muito mais larga. A questão das rendas energéticas e a questão do preço da energia em Portugal é efetivamente um problema sério com responsáveis que têm história e têm responsáveis lá para trás. Tendo em conta que estamos a meio de uma greve na área da saúde, Sim. caso o PSD seja governo, que resposta é que estará disposto a dar, nomeadamente às reivindicações destes trabalhadores da administração pública? Aquilo que eu posso dizer é que, principalmente na questão da passagem das 40 horas para as 35 horas, este governo tem de ter resposta para dar a estes trabalhadores, porque foi este governo que resolveu passar das 40 para as 35 e, ao passar das 40 para as 35, uns ficaram abrangidos por 40, outros abrangidos por 35. Isso não é justo. Mas isso não foi a responsabilidade do PSD, isso foi a responsabilidade deste governo.